Queremos falar hoje sobre o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo de número 3. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, amados. Antes de lermos o texto, quando Cristo ele se ofereceu por nós na cruz do Calvário, foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício único, foi um sacrifício verdadeiro, justo, que supriu toda a necessidade do ser humano, é claro, aquele que crê. E o Calvário, a cruz, ela nos garantiu algumas bênçãos para as nossas vidas. A cruz, ela nos garantiu a bênção da salvação, nos garantiu também a bênção da reconciliação com Deus, a bênção da justificação, e também a bênção da regeneração. Quantos foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus aqui? Amém? Então, a cruz ela nos garante a nossa vitória, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? E nós queremos falar um pouquinho sobre isso, sobre regeneração, sobre nascer de novo, nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Estamos vivendo em novidade de vida. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, Deus tem sempre algo novo para ti, para mim, para nós. Amém? Deus é sempre um Deus de novidades. E nós estamos experimentando coisas novas. E hoje nós vamos experimentar mais um pouquinho da porção da palavra, daquilo que Deus tem preparado para nós. João capítulo 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Amém? Tome o seu assento, por favor. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era uma pessoa muito importante entre os judeus. Era um fariseu. Ser fariseu, irmãos, era dali dos segmentos religiosos de Israel. Ser fariseu era ser uma pessoa dedicada, uma pessoa rígida, uma pessoa que levava bem a sério a respeito da lei, a respeito do ensinamento. Ser fariseu era ser uma pessoa respeitada. Mas a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele era
um dos religiosos mais respeitados em Israel. Não era uma pessoa comum. Ele era conhecido como autoridade. Por exemplo, se alguém tivesse alguma dúvida, acerca da lei, quisesse fazer algum debate, quisesse tirar alguma dúvida a respeito das coisas de Deus, quem a pessoa ia indicar? Nicodemos. Por quê? Porque ele era um mestre, ele era um rabi, ele era um conhecedor da lei, E por conhecer tanto a Escritura, por ser uma pessoa religiosa, uma pessoa totalmente envolvida com a religião, havia outros segmentos, como os escribas, os fariseus, os saduceus. Mas o fariseu era aquela pessoa mais dedicada à lei do Senhor. E Nicodemos, ele, com certeza, ele achava que estava apto para o reino de Deus. Ele considerava uma pessoa apta para o reino de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que ser religioso não nos torna apto a entrar no reino de Deus. Porque a palavra religião, ela significa religar, É religar o homem a Deus. E nós sabemos que só existe um que pode religar o homem a Deus. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que entregou a sua vida e fez um trabalho tão lindo, que hoje ele pode pegar o ser humano, restaurar, modificar, transformar e fazer com que esse ser humano seja justificado diante de Deus, fazer com que essa pessoa tenha acesso à presença de Deus, ao reino de Deus, aos mistérios de Deus. Então, ser religioso, não significa que nos torna apto para estar no reino de Deus. Vir à igreja como costume, como se fosse bater o cartão todos os domingos, como uma empresa, não. O que nos torna apto no reino de Deus é termos um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos torna apto a entrar no reino de Deus é abrir o nosso coração, é deixar Deus entrar e fazer a grande obra que Ele tem para fazer em nós. Deus não quer só nos usar e fazer uma obra através de nós. Ele quer fazer uma obra em nós primeiramente. Primeiramente, nós precisamos ser transformados por Deus, para depois que Deus possa nos usar para transformar esse mundo. Mundo que está perdido, mundo que as pessoas estão sendo direcionadas a passos largos para o inferno. Mas louvamos a Deus, porque a cruz, ela nos resgatou. A Bíblia diz que outrora nós éramos treva, mas agora nós somos luz no Senhor. Você é luz. Você é sal, você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, você foi ungido, você foi capacitado para representar a Deus. Você era um embaixador de Cristo. A religião, muitas vezes, aí ela está sendo, em nome de Deus, as pessoas estão matando. Em nome de Deus, as pessoas estão se isolando, estão deixando de se relacionar com as pessoas, estão criando um ódio, em nome da religião. Mas eu quero dizer para você, que a religião verdadeira é Jesus Cristo. É aquele que vai nos direcionar para o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Deus. Quantos têm Jesus Cristo no seu coração nesta manhã? E não são religiosos, mas são discípulos, dependentes de Deus, adoradores de Deus. A palavra de Deus vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Ele está buscando os tais nesta manhã. Aqueles que vieram nesta manhã, tenha o seu espírito quebrantado e ofereça a Deus o melhor para o Senhor. Você veio oferecer o melhor para Deus nesta manhã?
Você não é um religioso. Você é um dependente de Deus, um discípulo do Senhor. Você não vem simplesmente aqui para ver um irmão ou ver uma irmã. Quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Você veio aqui para adorar o Senhor. Se você veio aqui para adorar, meu irmão, eu queria te pedir só por favor, levante uma de suas mãos. Se você tem duas, levante as duas mãos e agradeça a Deus nesta manhã, porque você está na presença do Senhor, está sendo alimentado, está sendo fortalecido e está sendo abençoado pelo Senhor. Qual é a verdadeira religião? Abra sua Bíblia junto comigo, por favor. Em Tiago. Deixa eu achar o texto aqui. Tiago capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Qual é a verdadeira religião? Quantos acharam? Amém? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quantos podem louvar a Deus pela sua palavra? Agora Nicodemos chegou ao conhecimento dele que havia um homem chamado Jesus, que estava causando, irmãos, um alvoroço tremendo entre os judeus. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes estavam acusando Jesus de desobedecer a lei, de blasfemar contra Deus, de ser um falso mestre, até mesmo de ter demônios. E Nicodemos, sendo um religioso, mas vendo todo aquele alvoroço e observando Jesus, Nicodemos observou que os religiosos estavam muito violentos, estavam furiosos, estavam com ódios no seu coração, procurando ocasião para prender Jesus e o matá-lo. Entretanto, Nicodemos vai agir com muita cautela, vai agir com prudência, vai agir com sabedoria. Leia comigo João capítulo 7, versículos 51 e 52. Nós vamos ver que Nicodemos, apesar de ser um religioso, ele não toma nenhuma decisão precipitada a respeito de Jesus. João capítulo 7, Evangelho de João. Você tem a Bíblia? Você pode abrir a Bíblia? João capítulo 7, é bom acompanharmos a palavra de Deus. Versículos 51 e 52. Podemos ler até um pouquinho antes, né? O 49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Isso é, os religiosos fizeram uma reunião e perguntaram para Nicodemos. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes para Nicodemos: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. O que eles estavam querendo dizer é que quando o próprio Nicodemos vai defender Jesus, os religiosos estavam querendo depreciar as pessoas, querendo dizer que aqueles que estavam seguindo Jesus, ouvindo Jesus, eram pessoas de baixa sociedade, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não tinham entendimento.
E eles perguntaram, porventura não tem nenhum escriba, não tem nenhum sacerdote, não tem nenhuma autoridade, né, para dizer a respeito de Jesus? Tem alguém seguindo ele? Alguém que conhece a lei? Então Nicodemos, ele com muita sabedoria, com muita prudência, né, ele poderia se manifestar ali naquele momento, mas ele se reservou, tentou defender Jesus e ainda foi julgado também. Mas ele gostou da atitude, ele gostou do, vamos dizer assim, da forma que os religiosos falaram. Ele pegou aquela informação que eles disseram, examina e vê se tem algum profeta que veio da Galileia. Então, a partir daquele momento, Nicodemos passou a observar Jesus, mas começou a observar Jesus de longe. Quantos de nós, antes de termos um encontro com Jesus, observarmos o Senhor, mas de longe? As pessoas queriam falar do Evangelho para nós, ouvíamos louvores, pessoas nos convidavam para ir à igreja e nós de longe. Pergunte para o irmão que está do seu lado, você está seguindo Jesus de longe ou de perto? Não é verdade? Porque Nicodemos, o que ele ia pensar? O que ele ia imaginar? Eu sou um religioso. Se eu, vamos dizer, no ditado popular que o brasileiro gosta de dizer, se eu botar a cara aqui agora, né? Se eu disser que estou interessado em seguir Jesus, porque Jesus para Nicodemos era uma pessoa diferente. Ele, por ser religioso, ele guardava o sábado, ensinava na sinagoga, mas quando ele viu Jesus, ele viu que tinha algo diferente. Quando Jesus pregava, pregava com autoridade. Quando Jesus pregava, mexia com as pessoas. Quando Jesus pregava, a glória de Deus se manifestava. A multidão seguia Jesus. E Nicodemos, eu prego todo sábado na sinagoga, não acontece nada. Mas quando esse homem prega, ele prega diferente. Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados. As pessoas que estão à beira do caminho começam a ter esperança, começam a acreditar. A multidão começa a o seguir. Então ele falou, eu quero me aproximar de Jesus, mas eu não posso, eu sou um religioso. Se eu me aproximar de Jesus, as pessoas vão me criticar, vão me condenar, vão me julgar. Quantos de nós não foi assim? Queremos seguir a Deus, mas escondidinho, né? Caladinho, no oculto. Eu, quando me converti, eu carregava uma Bíblia desse tamanhozinho assim, ó, pequenininha, dentro do casaco. E as pessoas, está indo para a igreja. Esse aí não dou um mês, já está voltando de novo. Mas eu quero dizer para você, aquele que tem um encontro real com Jesus, ele jamais volta atrás, porque Deus marca a vida dele e transforma a vida dele. E Nicodemos está procurando uma oportunidade. E o texto vai dizer que Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus em que momento do dia? À noite. O intuito de Nicodemos é encontrar com Jesus, mas sem ninguém ver, sem ninguém perceber que ele está indo ao encontro de Jesus. Mas ele consegue ter um particular, porque no seu coração ele precisa, né? Eu preciso de um particular com Jesus, eu preciso ter um encontro real com ele. Mas o que os meus familiares vão pensar, né? O que os da minha religião vão falar? Vai ser discriminado, vai ser rejeitado. Então ele tem a opção de ir ter um encontro com Jesus, mas à noite. Eu quero dizer para você, não tenha vergonha
de ser um representante de Jesus. Às vezes nós temos tempo para falar de tantas coisas, no programa da televisão, do futebol, do entretenimento, de sair, nos divertir, mas existem momentos que Deus nos coloca oportunidades para falar de Jesus. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, na condução. Você pode falar, se relacionar com as pessoas, mas não deixa de falar desse Jesus. Não deixa de falar desse Jesus que transformou sua vida, mudou tua vida, né? Resgatou a sua vida. E Nicodemos vai ter um encontro com ele. Vamos voltar ao texto, por favor. João, versículo 3. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha, ele reconhece que Jesus é Deus, que os sinais que Jesus está fazendo vêm da parte de Deus, mas ele faz um elogio a Deus, e às vezes Jesus nos responde de uma forma que nós não esperamos. Olha o elogio que ele faz a Jesus, e Jesus rebate ele com uma resposta forte, já confrontando ele. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: elogio é bom, mas quando é sincero, né? Porque ele foi elogiar Jesus e Jesus, ó, pá, já deu uma nele. Jesus falou para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, você é religioso, é conhecedor da lei, você está me elogiando, você me reconhece que eu sou Jesus. Mas vou dizer uma coisa para você: você precisa ser transformado. Você precisa ser modificado. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro real com Deus. Deu um tapa em Nicodemos. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Nicodemos não estava entendendo nada, irmão. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? A água simboliza a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, ela tem o poder de purificar, de limpar, de tirar todas as mazelas do ser humano. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a palavra de Deus entra, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus ela é pão, ela é martelo, a palavra de Deus ela quando entra, ela modifica a mente, o coração, ela transforma a pessoa. Você está aqui me ouvindo nesta manhã, mas a palavra de Deus está entrando no teu coração, está te modificando, está te transformando, está te dando uma nova visão, um novo entendimento das coisas de Deus. A palavra do Senhor. Nascer da água é ser transformado pela palavra, é reconhecer que você precisa, diante do mundo, dizer que Deus é o teu Senhor, e que você agora está morrendo para o mundo, está vivendo para Deus. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer, está ali escrito: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O outro texto ele vai dizer, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, o batismo, você está reconhecendo diante de Deus e dos homens que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Você precisa se batizar. É um simbolismo. Mas você precisa tomar essa decisão. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar. Você
precisa procurar a nossa liderança, estudar, se preparar para descer as águas do batismo. Nascer do Espírito. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, nosso delito e nosso pecado. Mas quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele entrou no nosso coração, passou a fazer morada. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, somos casa de Deus, tabernáculo de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus. O Espírito passou a fazer morada em nós, e nosso espírito que estava morto por causa do pecado, ele foi vivificado. Isso é nascer de novo. Se hoje você entra dentro da igreja e você tem um contato com Deus, sente a sua presença, é porque o seu espírito, é ele que faz a ligação entre você e Deus. O teu espírito foi vivificado. Antes você não conseguia ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus, mas hoje você consegue, porque o teu espírito, ele foi vivificado. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Agora vamos ver isso biblicamente. O que é regeneração? É nascer de novo, é ter vida nova, ou nova vida, é nascer da água, é nascer do Espírito. Em primeiro lugar, existe uma necessidade da regeneração. Abra comigo, por favor, o Salmo 51. Eu não sei se o varão poderia colocar ali no slide. Não dá? Então vamos abrir a Bíblia, por favor. Salmo 51, versículo 5. Nós vamos ser objetivo. Existe uma necessidade de todo ser humano de nascer de novo. E qual é essa necessidade? É porque o homem, ele está morto, humanamente falando. Quando Adão pecou, houve essa separação. O pecado, ele entrou na raça humana e causou esse caos, essa crise que nós vemos hoje, as pessoas sem Deus. Todo ser humano tem um vazio, esse vazio do tamanho de Deus que tem que ser preenchido. Salmo 51, versículo 5. Todos acharam? Amém? Olha o que Davi vai falar. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora abre Salmo 14. Vamos ver mais um pouquinho dessa realidade. Salmo 14, do 1 ao 3. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos capítulo 3. Vamos lá. Romanos capítulo 3. Versículo 10 ao versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Abre a sua Bíblia agora, Romanos capítulo 5. Para você ter entendimento da palavra. Versículo 19 ao 21.
como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha que texto lindo, irmãos, para nós. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus pela sua palavra? 1 Pedro 3,18, palavra de Deus. Havia uma necessidade, mas Jesus, ele supriu esta necessidade. A natureza humana caída, irmão, e corrompida, ela precisa sofrer uma mudança radical. 1 Pedro 3,18. Deixa eu achar aqui também. Pedro 3,18. Achei. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também com uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Você pode dizer amém pela sua palavra? Há uma necessidade de regeneração. Jesus Cristo, ele veio suprir esta necessidade. Mas em segundo lugar, existe uma causa da regeneração. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 16. Eu estou acelerando aqui, já vou terminar. 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 16. A causa da regeneração. Olha só que texto lindo, irmãos. Parece até estudo bíblico, né? Essa manhã. Mas Deus está falando aos nossos corações. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoaste alguma coisa também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Não, estou lendo o texto errado, né? Desculpa. 1 Coríntios, eu estou lendo 2 Coríntios. Isso, 1 Coríntios capítulo 2, 9. Achei. Perdão. Agora achei. Mas como está escrito, leia comigo, as coisas que o olho e o ouvido não ouviu e não são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Olha o 13, irmãos. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra? Bota a mão assim, ó, bate assim na cabeça e fala: eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Essa ação é misteriosa do Espírito Santo, irmãos. Às vezes nós servimos a Deus, adoramos a Deus há anos, falamos do Senhor, e às vezes as pessoas querem explicação. Mas como aconteceu isso? Né? As pessoas que te conheciam no passado, se eu der o microfone aqui para as pessoas dar testemunho, muitos aqui vão dar testemunho. Algumas pessoas aqui veio de envolvimentos com o espiritismo, outras veio com envolvimentos com drogas, que era o meu caso, viciado em drogas, família envolvida com o espiritismo, viciado em drogas. A minha família, irmão, no Rio de Janeiro, não sei quem conhece o Rio de Janeiro aqui, mas Rio de Janeiro, viver numa comunidade do Rio de Janeiro, não é algo fácil, irmão. Eu fui criado no meio disso, influenciado por isso. Os meus tios, todo envolvido em tráfico de droga. Eu já vi tio meu morrendo na minha frente sem eu poder fazer nada. Quantas vezes fui visitar eles depois de convertido? Nos presídios, pregando a palavra de Deus. E as pessoas que te vê no passado e te vê hoje não conseguem entender, mas como? Ele roubava e não rouba mais. Ele mentia, não mente mais, né? Mas como é isso? Ele era um viciado, drogado, maltrapilho na rua, e hoje ele está transformado. Ela se prostituía e hoje não se prostitui mais. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Como é que é isso? Não tem como explicar. Isso é uma ação misteriosa de Deus. Isso não é de fora para dentro, isso é de dentro para fora. É algo que nós não conseguimos explicar. Mas nós conseguimos entender pela fé e discernir que isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, isso vem de Deus, isso vem do Senhor. Amém? Terceiro, para nós terminar, efeitos da regeneração. 3 aspectos da natureza humana que foram modificados quando nós tivemos um encontro com Deus: o pensamento, o sentimento e a vontade. A cada dia Deus está transformando o nosso caráter, moldando a gente segundo a imagem de Cristo, pela sua palavra. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você ora, louva, adora, busca a Deus, Deus está te transformando, te mudando, te modificando, te aperfeiçoando. A tua personalidade, o teu jeito de ser, Deus está aperfeiçoando de acordo com a palavra, está te alinhando. Cada ano que passa você tem que ter essa consciência: eu estou melhor na presença de Deus. Cada ano que passa eu estou buscando mais, eu estou consagrando mais, eu estou me santificando mais. Cada ano tem que ser melhor. Nós vivemos em novidade de vida, não vamos nos acomodar. Deus tem coisas novas para nós, Deus tem muitas coisas para fazer em nossas vidas. Amém? Fique de pé, por favor. Tem algum baiano aqui, quem mora na Bahia, lá no Brasil? Levantou uma mão. Tem algum baiano aqui? Baiano da Bahia. Estou vendo 2 ali. Irmãos, eu morei na Bahia. Vou contar uma historinha aqui para a gente encerrar. A Bahia no Brasil. Conheci alguns lugares na Bahia, mas morei na Bahia durante 2 anos. E eu vou te contar uma história do milho.
Quem gosta aqui de comer aquela pipoquinha, ver aquele filmezinho quentinho, no frio com as crianças? Quem gosta de pipoca? Não é gostoso, meu irmão? Não, pipoquinha. Eu estava trabalhando lá num bairro chamado Rato, e quando eu chegava do Baixo Chiado, quando a mulher estava fazendo a pipoquinha lá, o cheiro ia lá na rua, o cheiro da pipoca. Às vezes eu não queria nem comer pipoca, mas tinha que passar lá e comprar, por causa do coisa gostosa, uma pipoquinha. E uma vez eu na Bahia, com vontade de comer pipoca, eu falei, tia, eu vou comprar uma pipoca. Eu morava com a minha tia e não sabia, irmão. Fui comprar pipoca e o nome era tão bonito que eu falei, essa pipoca deve ser a melhor que tem. Era um milho chamado milho piruá. Eu não sei que o baiano está aqui, que ele conhece. É o piruá. Irmãos, esse é um milho, ele é diferente. O milho normal para fazer pipoca, você coloca ele dentro da panela, né? E com calor, daqui a pouquinho a pipoca, ó, começa a esquentar, daqui a pouco, começa a pipocar. Mas esse milho piruá, meu irmão, você coloca ele dentro da panela e eu fiquei esperando o milho estourar. E aumenta mais o fogo, e mexe, e bota sal. O que está acontecendo? O milho não está estourando. Aquele milho, meu irmão, ele se recusa a estourar. Ele não vira uma pipoca. Eu não sei nem para que aquele milho serve. Deve ser para dar para os animais, para comer, alguma coisa, deve servir de ração, alguma coisa. Mas ele não vira pipoca. Não vira. E depois eu fiquei entendendo. Impressionante. Tem algumas pessoas que se recusam a ter um encontro com Deus. Se recusa a melhorar. Você ouve a palavra de Deus, Deus fala contigo, você entra e sai do culto, mas você não se posiciona, você não se entrega 100%, você não deixa o fogo do Espírito te aquecer a ponto de te transformar e de virar uma pipoquinha na presença de Deus, com sal, porque Jesus falou que vós sois o sal da terra. Então você tem que deixar Jesus passar um pouquinho de sal em você, irmão. Porque o sal, ele tempera, ele dá sabor. O sal, ele cura. O sal, ele cria sede, provoca sede nas pessoas. E existem pessoas que se recusam. Deus está falando dia após dia. Usa pessoas, usa criança. É o teu momento de se encontrar com Deus, de entregar totalmente para Deus, de pedir perdão para os seus pecados, deixar Deus te transformar, você nascer de novo. Você precisa nascer de novo.